Olá! Para você que não me conhece, eu me chamo Thaís, ou a Nerd Maloqueira. Você está no canal aqui As Minas do Timão. E hoje vamos falar um pouquinho, sobre o Luan, o jogador aí que após um ano parece que acordou e está jogando bola pelo Corinthians. Vamos pro vídeo. Luan chegou ao Corinthians em 2020, fez sua estreia na Florida Cup, onde marcou 2 gols, sendo um em uma cobrança de falta, o que confesso iludiu a mim e acredito que a maioria dos torcedores corintianos. Até porque em 2017 o Luan foi eleito o Rei da América, jogando muita bola pelo seu ex-clube, o Grêmio de Porto Alegre. Naquela ocasião, venceu a Libertadores da América e também pela seleção ganhou o inédito ouro olímpico com Neymar e companhia. Luan era de fato o melhor jogador jogando no Brasil. Logo começou a circular uma foto de Luan com a camisa do Corinthians tirada em 2012, quando ele era só um garoto e estava comemorando o título mundial do Corinthians sobre o Chelsea. Eis que o jogador do Grêmio tinha o Corinthians como seu time do coração. E um detalhe sobre essa foto é que o Luan era pobre, ele não tinha dinheiro para comprar uma camisa oficial do clube. Então essa camisa aí é uma camisa comprada no camelô. E o bacana é que ele tem essas camisetas do Corinthians até hoje. Então ele deixa tudo guardado, ele fala que ele não vai jogar fora, porque é uma lembrança aí de uma época que ele não tinha dinheiro, mas que conseguia comprar as camisas aí do camelô e não deixava de torcer. E a gente entende, né? Porque camisa de clube, para quem não tem dinheiro, para torcedor, é difícil comprar, né? É muito caro. Bom, tudo isso, mais a sua estreia com gols, foram motivo suficiente para a fiel torcida ficar feliz com a sua contratação. Mas eis que a temporada 2020 de fato começou após alguns meses de paralisação devido à pandemia, e o Luan foi perdendo seu espaço no time, sendo um dos jogadores mais criticados pela torcida. Ele, quando entrava em campo, não demonstrava vontade alguma, sempre desmotivado, parecia que nem queria estar em campo, parecia que nem torcia para o Corinthians, né? Como ele dizia que era o time de coração dele, a gente não conseguia enxergar alma no Luan, vontade de estar jogando nessa equipe do Corinthians. Inclusive, chegou até a fazer um gol aí e sequer comemorou, o que deixou a torcida mais irritada ainda com o jogador. E isso foi só acumulando, né? Fora o seu salário aí, que é o maior do elenco atual, então a torcida estava realmente de saco cheio do Luan. E vale lembrar que o Luan nunca veio a público rebater as críticas recebidas. E durante a temporada de 2020, acabou que o Luan foi deixado de lado, ele sequer entrava em campo pelo Corinthians mais. Mas, eis que 2021 começou, e então o apresentador Benjamin Bach convida o jogador para uma de suas entrevistas ali no programa Arena SBT. Bem, quem conhece o apresentador sabe que ele é corintiano roxo. E não deu outra. Durante as perguntas, Benja foi cirúrgico, deixou claro seu descontentamento com o jogador, chegando a dizer que Luan foi a pior contratação da história do Corinthians. Benja basicamente representou a nação corintiana, dizendo tudo o que o torcedor gostaria de dizer ao meio atacante do Corinthians. E em nenhum momento o Luan respondeu Benja com grosseria, mas era nítido o incômodo do jogador. Mas você percebia ali que o incômodo não era com o apresentador, e sim com ele mesmo, porque o jogador sabe do seu potencial e ele sabia realmente que estava devendo muito com a camisa do Corinthians. Em um momento da entrevista, Luan deixou claro ali o seu descontentamento, por estar sendo banco e não estar tendo uma sequência de jogos. Então ele pediu para uma sequência de jogos porque ele disse que iria dar a volta por cima e iria provar que o Benja e outros torcedores do Corinthians iriam estar errados aí e tem esse pensamento sobre esse jogador, sobre ele ser a pior contratação da história do Corinthians. E cara, eis que depois dessa entrevista, parece que o camisa 7 do Timão acordou de vez. Teve sua sequência aí de jogos e hoje é considerado titular absoluto, pelo menos pela maioria dos corintianos aí que eu conheço. Está inclusive marcando gols, aliás, golaços. Hoje conseguimos notar a diferença do Luan em campo, sendo muito mais participativos, fazendo a bola rodar ali no meio campo, dando passes para gols e até mesmo cometendo faltas, dando carrinho, tomando cartão. É um cara inteiro no jogo. E é claro, é muito pouco ainda devido ao seu salário e o que o Luan representa. Mas se o Luan conseguir chegar aí 70% do que ele jogava no Grêmio, com certeza irá ajudar muito o Corinthians. Inclusive, jogando bem, ele pode sim ser considerado o maior reforço do Corinthians em 2021. Até porque atual momento do Corinthians, não conseguimos fazer nenhuma contratação. Então o Luan pode acabar sendo aí uma peça fundamental para essa equipe. E na minha opinião, ele tem melhorado a cada partida. Então,
Eu acho que vale a pena, sim, a torcida apoiar o jogador e dar essa oportunidade para ele, né? Porque parece que ele tá com vontade e tá demonstrando em campo. E o que eu sempre digo em relação ao Corinthians também, eu faço essa meio que comparação, é que o Corinthians não pode fazer o que fez com o Alexandre Pato. Mas o que o Pato tem a ver nessa história? Bom, a gente sabe que o Alexandre Pato fez o que fez, né? Perdeu aquele pênalti lá e deixou a torcida toda irritada, mas a forma que a diretoria lidou com o Alexandre Pato foi o que acabou prejudicando o clube, porque começaram a menosprezar o jogador, falando que ia emprestar para equipes pequenas e tudo mais. Então, o Pato meio que pegou birra, porque até então o Pato ele era uma propriedade do clube. O Corinthians não poderia fazer isso, principalmente o nosso querido ex-presidente André Sanches, né? Então, o Pato recebeu uma proposta milionária da China e simplesmente não aceitou, justamente porque o Corinthians estava menosprezando o jogador e não iria dar esse dinheiro todo ao Corinthians. E o que aconteceu com o Alexandre Pato mais tarde? A gente viu, né, ele sendo vendido para a China depois, já não estando mais no Corinthians, por uma grana alta. E a mesma coisa aconteceu aí, a gente pode ver um exemplo que ele estava no São Paulo, foi lá e pediu para rescindir o contrato numa boa, sem querer cobrar multa nem nada. Então ele poderia muito bem ter feito isso com o Corinthians, mas não fez porque o Corinthians acabou menosprezando o jogador. Então eu sempre falo, o Corinthians não pode fazer isso com nenhum de seus jogadores. Então não é uma dessas peças, né? A gente tem que valorizar, porque ele é um jogador caro, então tem que ser valorizado sim. E vamos esperar aí e torcer que o nosso camisa 7 continue nessa crescente. Quem sabe aí com a ajuda dele a gente pode sonhar aí que o Corinthians possa disputar algum título, né? Porque a gente sabe que a situação do clube tá difícil, mas quem sabe com o Luan em alto nível, né? Se ele conseguir alcançar aí o que eu tava falando, mais ou menos uns 70% do que ele foi no Grêmio. Então o Corinthians pode aí tentar conseguir coisas melhores, quem sabe brigar por uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, que eu acho que vai ser difícil, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu videozinho aqui de hoje. Então, gostaria de pedir para você deixar nos comentários o que você achou. Se você gostou desse estilo de vídeo e gostaria que eu falasse sobre algum outro jogador do Corinthians, é só deixar nos comentários que eu vou estar lendo, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Curta e compartilha aqui, isso ajuda demais. Obrigada para você que assistiu até aqui. Fica com Deus, até o próximo vídeo e respeita as minas.